Olá, eu sou Cláudio Vieira, técnico em prótese dentária e consultor da Cota. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cotalks, o podcast da Cota. Hoje nós vamos receber o professor Roberto Chaib Stegum. O professor Stegum é um professor que há muito tempo já na área atua dentro da faculdade, dentro da USP, e nós trocamos algumas informações sobre próteses termoplásticas. O professor tem uma vasta experiência, tem um currículo invejável dentro da faculdade. Entre eles, ele é graduado pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP. Ele é mestre em clínicas odontológicas da FOUSP. Ele é doutor em materiais dentários na FOUSP. Professor associado do Departamento de Prótese Dentária, também da FOUSP. Vice-presidente do Departamento de Prótese. Membro do Comitê de Ética. Membro da Comissão de Cultura e Extensão, vice-presidente da OCIP, Envelhecer Sorrindo. Ou seja, mestre, o senhor tem um currículo vasto, invejável, um cara de muita experiência. Esse é o motivo da gente estar batendo esse papo hoje aqui nesse podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Professor, o senhor é um professor que eu, Cláudio, há alguns anos atrás disse que veio conversar sobre próteses termoplásticas. E eu falei, poucos professores, tanto da academia como de outras faculdades, enxergavam a prótese termoplástica como uma prótese que fosse viável para os pacientes. E o senhor falou para mim, não, é um material que a gente tem que estudar sim. O senhor sabe que o senhor foi o primeiro professor a fazer essa aceitação. E nós temos alguns professores que não aceitam até hoje. Isso. O senhor lembra dessa conversa? Você lembra. Muito engraçado, porque já passou alguns anos, a gente se encontra às vezes, né? E eu sempre toco nesse assunto, porque eu falo assim, ele foi o primeiro professor que realmente começou a estudar esses materiais, que no caso são os polipropilenos, né? Que a gente já faz, o senhor já faz esses estudos na faculdade há algum tempo. E eu falei, olha, a gente tem que fazer um episódio do podcast para a gente falar sobre esses materiais. Perfeito. Porque ainda tem essas dificuldades das pessoas aceitarem esse material, né? Certo. Então o senhor pode dar um alô para o pessoal, né? O senhor foi bem-vindo, o senhor sabe disso, e começar a falar sobre esses materiais. De onde surgiu a primeira ideia? Olha, eu vou estudar esses materiais. O senhor se interessou por próteses termoplásticas em que momento? Bom, primeiro quero agradecer o convite da Cota. Nós que agradecemos. Para poder falar aqui sobre materiais e técnicas para a nossa profissão, né? Nós, dentistas e técnicos de prótese que atuam na área de prótese, precisamos trocar mais ideias em relação às coisas que a gente faz. Como surgiu a termoplástica? A prótese termoplástica, para mim, surgiu numa negativa, certo, de envolver a prótese convencional metálica. Então, eu fui percebendo que, paralela à odontologia que eu frequentava, que era a prótese removível, vinha no mercado um material plástico e que sistematicamente a gente ouvia falar que nunca foi novo. Nunca foi novo. Já existe desde 1800 e pouco. Então, sempre teve, mas sempre à margem da odontologia e um pouco à margem das pesquisas. Quando surgiu minha vontade de começar a estudar a termoplástica? Num congresso no CEOSP, eu dei uma palestra sobre a termoplástica e eu falei naquele momento que quem estivesse fazendo prótese termoplástica e vendesse para os pacientes como definitiva, que se um juiz me chamasse como perito, eu diria que o ganho é para o paciente, porque naquele momento eu acreditava que ela só poderia ser temporária. Certo. O que aconteceu? Quase eu não consegui sair do auditório, porque muita gente fazia, e nesse momento veio uma meia-culpa de como é que eu poderia estar falando uma coisa que eu não estava pesquisando a fundo. Perfeito. E aí, a partir daí, eu resolvi estudar. E eu comecei a estudar para dar errado. Certo. Porque aí justificaria o que eu estava falando. Só que na academia, a gente faz a pesquisa e a gente tem que estar de olho em tudo que está acontecendo. Então eu peguei os piores casos para fazer removível termoplástica e a ideia era, óbvio, que se ela não está boa, o paciente vai achar ruim e eu
reforço a minha proposta de só ser temporária. Perfeito. Mas houve uma surpresa enorme. Os pacientes começaram a gostar muito. Só que eu também não dominava a técnica, então eu mandava para laboratórios externos da faculdade para conhecer o material. E aí eu percebi uma variação muito grande de propostas de tratamento. Isso tem mais ou menos uns 17 anos. E aí a gente começou a fazer e estudar. Como fora da faculdade, cada laboratório faz de um jeito, acha que faz certo, porque entrega o produto para o dentista coloca na boca e não tem um feedback, o protético às vezes não sabe que deu certo ou deu errado. Perfeito isso. Então, essa inter-relação entre o cirurgião dentista e o técnico, ainda frágil, apesar que nós estamos entrando na inteligência artificial, mas técnico de prótese e dentista ainda não conseguem falar de igual para igual para o melhor do paciente. Sim. Então eu comecei a estudar e aí, com a ajuda de um químico que me fornecia os materiais para trabalhar, eu comecei a estudar no laboratório e depois na clínica do Envelhecer Sorrindo, aplicando essas próteses, fazendo essas próteses. E aí, as dificuldades que a gente foi encontrando ao longo do tempo, a gente foi fazendo pesquisa para achar a solução. Por exemplo, elas não aceitam reembasamento. Isso é importante dizer, né? Não aceitam reembasamento. Não dá para, se um dente soltar, você fixar. Existem alguns fabricantes que falam de usar um cimento de cianocrilato, que nada mais é que o Super Bonder, mas aí você já perdeu a técnica, você já está arrumando, consertando uma coisa que deu errado. Então, a comparação da termoplástica tem que ser com o cobalto cromo. Perfeito. Em função dos princípios biomecânicos. Então, você imagina eu começar a estudar termoplástica comparando com metal. Não tem comparação, não tem termo de comparação. Mas os princípios biomecânicos que regem a estrutura metálica me dão a garantia de que ela é efetiva. Então, eu tinha que trazer para a termoplástica esses princípios. Perfeito. Então, até hoje eu falo, o técnico de prótese que queira trabalhar com termoplástica, ele tem que vir da convencional. Para entender toda a biomecânica, para resolver o problema da termoplástica. Qual é a característica que ficou marcada no mercado da termoplástica? A mãozinha, molenga, que é a flexibilidade. O paciente adora dobrar, né, mestre? Isso. É a única coisa que nós não fazemos. Perfeito. Então, a gente faz a prótese termoplástica, mas ela não é flexível nesse ponto. Ele só é flexível aonde é necessário, que são os braços de retenção, como são as próteses em cobalto cromo. Perfeito. Então, foi a partir daí que a gente começou a trabalhar nessa situação. Aí modificamos a técnica para retenção de dentes e entendemos a importância do apoio para a termoplástica. Por quê? Que é fundamental, né? Não abrimos mão. Não abro mão. Perfeito. Não tem apoio na prótese, seja convencional cobalto cromo, seja na termoplástica, você está fazendo uma prótese perereca. Verdade. Aquilo que a gente não aceita. E não abro mão disso. Então, um dos problemas que tinha era o apoio. Sim. Se você pensar no apoio em metal com 1 milímetro, ele tem uma resistência mecânica. Sim. Como é que você vai transformar isso no plástico? Se você pensar que eu preciso, no mínimo, o dobro para ter a resistência que o metal tem, isso, eu já no preparo de boca eu atingiria a dentina. E aí eu tenho que restaurar o dente. Perfeito. Então eu aumentei o custo de uma prótese que não deve aumentar o custo. E foi num acidente de laboratório que a gente entendeu como transformar esse apoio na rigidez que a gente precisa, com o apoio do químico, do Carlos, que você conhece. Sim. Que foi a coisa do corpo do material termoplástico. Deixar mais rígido ali. Ele acaba ficando mais rígido.
E aí eu resolvo um dos problemas que era, ele não aceitava ser o apoio de 1 milímetro, hoje a gente consegue fazer. E o tipo de retenção no dente, em vez do furo, como era feito na resina acrílica normal, a gente passou a fazer uma canaleta com retenção. Então eu tenho no dente uma retenção e no injetar, diferente do prensar, no injetar ele passa e não capta bolhas. Então ele trava o dente. E nos nossos trabalhos de pesquisa, já inclusive publicado, quebra o dente, mas o dente não solta da termoplástica. Isso é importante. Então foi a partir daí e a gente não parou mais. Problema aí, de conector também, o senhor isso, percebia? Aí o conector, ele é semelhante a uma prótese total. Ele cobre toda a parte lingual da parte inferior. E isso gera um certo desconforto para o paciente. Então, agora nós estamos estudando exatamente a resistência do conector. Nós estamos no laboratório, aumentando a espessura e a largura desse material para verificar em que momento ele passa a ser rígido. Bom, tem um outro detalhe. Como a gente presta serviço para o CAP, que é o Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da própria USP, onde são atendidos pacientes com diversas limitações, doenças, síndromes, nós tivemos alguns casos em que a gente precisava da flexibilidade. Interessante essa parte. Então, o paciente tinha uma abertura de boca limitada, por algum motivo, por alguma doença, e não daria para usar uma prótese convencional de resina, por exemplo. Então, o paciente flexionava a prótese, encaixava na boca, soltava e a prótese assentava. Muito legal isso. E aí, então, houve uma mudança novamente de paradigma, ou seja, eu posso usar a flexibilidade? Posso, no momento em que eu, profissional, detecto para o meu paciente que é o melhor. Perfeito. O que acontece no mercado? É o diz que diz. Então, uma das coisas que eu mais escutei nesses últimos 20 anos é ele reabsorve osso. Sim. A prótese termoplástica reabsorve osso. Não. O que reabsorve osso é se ela for flexível. Flexível. E se ela não estiver travada. Tem alguns professores, inclusive, que falam isso abertamente, dentro da academia mesmo. Então, eu não posso discutir, né? Eu não posso discutir com isso. Então, por que ela pode reabsorver osso? Se ela tiver movimento. Certo. Por isso que a gente evita ter essa flexibilidade. Esse conector é que vai me transferir o que eu sei de prótese convencional, estrutura metálica, para a prótese termoplástica. Então, ela passa a ser igual à prótese convencional. Eu tenho rigidez do conector, eu tenho uma célula igual, tanto da convencional quanto de cobalto cromo, de cobalto cromo quanto a termoplástica, vão ter a mesma célula. Mesma célula. Sim. Então, a responsabilidade passa a ser do dentista em moldar adequadamente. Como ela não aceita reembasamento, você tem que moldar muito bem. Sim. Tem apoio e tem braço de retenção e braço de reciprocidade igual a removível. Então, eu considero hoje viável, indicada para tratamento dentário. Qual é o problema? Dentista, técnico de prótese, paciente. O dentista não vai usar, protético não vai usar, quem vai usar é o paciente. Perfeito. Quem negocia com o paciente é o dentista. Então, se ele não acredita, se ele não sabe fazer uma prótese convencional, ele vai ter muita dificuldade em fazer uma termoplástica. Aí é um momento, para mim é muito claro, em que o técnico de prótese vai ensinar ao dentista como trabalhar com ela. Essa parceria é fundamental, né? Sucesso é isso. Por quê? Porque, por enquanto, o dentista está acostumado a trabalhar com estrutura metálica e com resina acrílica. E o trato manual da resina termoplástica é completamente diferente da resina acrílica. Então, basicamente, foi aí que eu comecei a estudar. Hoje a gente usa normalmente, tem indicação e tem suas contraindicações também.
Então, aproveitando, o senhor já pode falar sobre essas indicações e contraindicações. O senhor falou uma coisa que eu achei interessante, porque algumas das conversas que eu tenho com os meus clientes e com colegas também, sejam dentistas ou técnicos, é a primeira coisa. Não aceita reembasamento. Então, é uma prótese que tem um tempo menor, tem uma vida útil menor do que uma de resina, porque o paciente às vezes fica 1 ano ali com a prótese e quando ele volta precisa de um reembasamento. Então, vai ter que ser substituída. Sim. Mas ela tem... Naturalmente, o paciente acaba tendo algum tipo de reabsorção, acaba precisando em algum momento. Então, o tempo de vida dela, às vezes, acaba sendo um pouco menor em relação à resina. Não que seja... Então, em termos de longevidade, existe também um pequeno equívoco em termos de tempo de vida. Certo. Por quê? Porque a reabsorção óssea, ela se dá naturalmente. Você perdeu o osso, você vai perder... você perdeu o dente, você vai perder o osso. Isso. Existem estudos que a média seria em torno de 0,1 ao ano. 0,1. Então, o que acontece? Essa desadaptação da prótese, ao longo dos anos, vai aumentar. Sim. Então, assim, é a mesma para resina acrílica. Então, se você pensar em daqui 2 anos eu tiver que reembasar aquela prótese, eu posso reembasar se for de acrílico. Um outro problema que tem que ser levado em consideração é exatamente a questão do dente de estoque, porque ele também é desgastado dependendo do antagonista. Sim. Então, se eu tenho desgaste, reabsorção óssea e tenho um desgaste do dente, a mesma coisa eu precisaria fazer na acrílica e na termoplástica. Então, eu não vejo tanta diferença. Eu acho que é uma pequena diferença. Teoricamente, o custo de uma termoplástica deveria ser menor do que o da estrutura metálica, porque eu não tenho a estrutura metálica. Eu não tenho que fazer uma fundição. Eu não tenho que testar um material primeiro para depois fazer um segundo cobertura do metal. Certo. Então, deveria ser mais baixo o custo. Mas é uma questão de mercado. O mercado regula isso. E elas... por usar o apelo estético de não ter metal, ela acaba sendo mais cara. E aí tem a questão também, o senhor fala de polipropileno, existem as poliamidas, que eles falam que é um material um pouco mais caro, e por outro lado também tem aquela coisa do custo, não só do material, que o protético que faz isso tem um problema do investimento. Isso. Nós que temos laboratório, a gente precisa de uma injetora automática, com compressora, aquela coisa toda para injetar uma poliamida. Já o polipropileno pode ser feito até com uma injetora manual, que o custo é menor. Então eles colocam tudo isso na conta. Então pode ser que também, até isso, o mercado acaba regulando com um valor maior, né? E o laboratório tem uma curva de aprendizado para lidar com o material. Também. Né? Porque como é injeção, né? O técnico tem a vantagem porque ele sabe fazer a fundição, que é por injeção. Sim. A termoplástica é o mesmo processo por injeção. Isso. Então tem uma curva de aprendizado. O mesmo deveria ter com o dentista. Verdade. E ele quer pegar a prótese, colocar na boca e... Tchau. Então, vamos lá. Pergunta que você fez de indicação e contraindicação. O que precisa ficar bem claro, da mesma forma que a prótese convencional tem as indicações e contraindicações, a termoplástica tem indicação e contraindicação. Então, indicação classe 1 de Kennedy, classe 2 de Kennedy com modificação, classe 3 com subdivisão, e a classe 4 eu sempre coloco que é um acordo entre o cirurgião dentista e o paciente. Por quê? Porque cada uma dessas indicações tem problemas. Então, assim, quando eu indico para a classe 1, ela é perfeita. Quando eu indico para a classe 2 e digo que ela precisa ter uma subdivisão, é porque do lado oposto, pensando na mesma forma de retenção indireta, eu preciso colocar um grampo. Se não houver espaço do lado oposto, essa colocação do grampo numa metálica, que seria mais indicada, ela passaria por cima dos dentes com o preparo, com a espessura correta. Certo. Já o plástico eu precisaria gastar mais esse dente. Vários laboratórios mostram fotos levando para distal do último molar. Verdade. Aí continua a mesma coisa. É negociação entre cirurgião dentista e o paciente.
Na classe 3, com subdivisão, mesma coisa. Eu preciso que ela seja bilateral. Ponto. Como qualquer convencional. Por isso que a classe 3 pura e a classe 2 pura ainda seria melhor indicada a cobalto cromo. Perfeito. Mas é uma negociação entre dentista e paciente. Então essas são as indicações. Perfeito. Quando a gente parte para as contraindicações, seriam todas essas classe 2, classe 3 sem modificação e classe 4, negociação com o paciente. Ok. Quais são os pontos favoráveis e desfavoráveis da termoplástica? Primeiro, como ela não tem reembasamento, depois de um tempo, se a prótese começar a soltar, não ficar retida, é porque está perdendo a retenção. Você tem duas alternativas. Você pode fazer um aumento de bossa com resina composta, porque não vai aderir no grampo. Legal. Ou você pode ativar o grampo, e aí entra o técnico novamente ensinando ao cirurgião dentista como fazer isso, porque senão ele vai pegar o maçarico, vai aquecer lá e vai perder a prótese. O mesmo acontece com o cobalto cromo. Sim. Quando o dentista resolve pegar um alicate e dar uma ativada no grampo. E nunca na ponta, vai logo no corpo. Eu torço, meus alunos sabem disso, eu torço. Quando ele pegar o alicate e for entortar o grampo, eu quero que ele ouça aquele barulho tec na frente do paciente. Porque aconteceu isso, a primeira coisa que o paciente faz é dá uma olhada. Dá aquela olhada para você, você está com... Então, assim, são detalhes de técnica que a parceria com o técnico precisa ter. Então, existe uma série de detalhes. Há uma das contraindicações, que eu não diria que seria contraindicação, mas que precisa ficar claro para toda a classe odontológica, técnica, é o pH salivar. Importante, muito importante você falar isso. O que acontece? Ele perde o brilho. Dependendo do pH salivar... Isso é natural, vai? Isso é em função do paciente tomar 15 mil remédios e tiver um pH salivar diferente, altera a superfície. A resina também? A resina também, mas menos. Né? E aí, é aquela coisa que para o paciente pode ser de uma semana para outra, ou pode ser ao longo de 1 ano, 2 anos. Sim. Muitos deles é só simplesmente voltar e polir. Mas na mecânica... Se o dentista já souber polir, ele pode polir. Senão, ele vai precisar do técnico. De novo, volta a parceria. O técnico ensina o dentista. Coisa que uns 50 anos atrás não se ouvia falar nisso, né? O técnico vai ensinar o dentista. Não, hoje nós somos parceiro. Está aqui, nós somos parceiro de trabalho. O dentista, o braço do dentista hoje é o técnico, porque o dentista fazia isso sozinho antigamente, né? Isso. Perfeito isso. Então é importante isso. Essa parceria entre os dois, né? E claro, né? E aí já falamos, já que o senhor comparou, essa diferença que tem entre cobalto cromo e próteses termoplásticas. O senhor consegue perceber que as duas elas atendem da mesma forma ou o metal ele sempre leva vantagem em relação à termoplástica? Porque sempre se ouviu isso. Igual metal não tem, sim. Mas vamos buscar a história. Certo. Lá atrás existia cerâmica pura, que fraturava. Certo. Porque era um pouco mais rudimentar. Aí vieram as metalocerâmicas. Então, construía-se uma estrutura metálica e aplicava cerâmica em cima para ela não quebrar. Lógico, começou com ouro. Aí houve uma quebra da Bolsa de Nova York e surgiu as novas ligas. A única que tecnicamente superou o ouro foi o cobalto cromo para removível. Ela é melhor que o ouro para removível. Muito bom saber. Ok, então nós começamos a trabalhar. E o que é que precisa do metal? Paralelismo. Eu preciso preparar a boca do meu paciente. Eu preciso preparar os dentes pilares. Quando o dentista ou não faz, ou aceita que o paciente fala, não quero que gaste meu dente, para mim, Roberto Stegum, ele deixou de ser o profissional. Ele trocou de lugar com o paciente. Deveria ser inegociável isso. É inegociável. Perfeito. É inegociável.
fazer um nicho de 1 milímetro que não afeta nada na vida da pessoa, ou fazer um preparo de slice para deixar as paredes paralelas, é o melhor para a estrutura metálica. A mesma forma é o preparo para a coroa. Isso. Eu não posso fazer paralelo, porque aí, tecnicamente, eu não coloco nenhuma prótese. Bom, o apelo estético veio tentando tirar o metal da vida da odontologia. Sim. O primeiro ataque foi contra o amálgama. Verdade, bem lembrado. Então, tira o amálgama de prata, que era feio, e coloca-se resina. As primeiras resinas falharam e nós colocamos amálgama de novo. Aí evoluiu, a academia evolui, as fábricas melhoram e as resinas hoje são a realidade. Então hoje dificilmente você vai encontrar alguém com amálgama. Sim. Mas são restaurações longevas. Ok. E vamos para a prótese. Fixa. Hoje, metal free. Sim. Mas silicatos tomaram conta. Quem começou com isso? Começamos pesquisando, fazendo, gerando estética para o paciente, porque é o que o mercado hoje quer. Então, de silicato, zircônia, tudo está funcionando. Tem os seus problemas? Sim. Tem os seus problemas. Né? Com o metal, eu precisaria desgastar muito mais para ter a espessura do metal, a cobertura opaca e depois aplicar cerâmica. Se eu tenho uma estrutura só cerâmica, eu posso diminuir esse desgaste. Mas a técnica continua sendo importante. E aí, diferente do passado, as coroas metalocerâmicas eram cimentadas com fosfato, que o custo era desse tamanho. Baixinho. Mesmo as metalocerâmicas, quando entraram no ritmo dos cimentos resinosos, o cimento já passou a um preço mais alto. Ok. Metal free é a mesma coisa. Não dá para você cimentar com fosfato. Então você precisa de um cimento resinoso. Sim. E você precisa dominar a técnica de cimentação. Esse é o problema da parte metal free da fixa. Certo. Ok. Vamos para a termoplástica. Eu preciso, para convencional, fazer um preparo de boca. E para a termoplástica? Eu preciso fazer um preparo de boca. Perfeito. Então, a dificuldade está, a técnica está aí. Se você não vai usar a técnica, você não está fazendo o correto. Quem é responsável pelo trabalho dentro do consultório é você mesmo, é o próprio dentista com o seu paciente. E a minha briga é porque quem sofre é o paciente que paga. Então, a termoplástica tem mercado, tem indicação, e os dentistas precisam aprender a usar. E tem futuro esses materiais termoplásticos? Tem futuro. Inclusive, vamos falar de sustentabilidade. Certo. Uma termoplástica eu só faço injeção. Certo. Eu aqueço o forno uma vez e injeto. Para uma prótese removível, eu tenho que fundir a liga, gastar um torno para dar o polimento e depois eu tenho a prensagem do acrílico. Então eu tenho 2 procedimentos. Sim. E é metal. Né? Para você fundir um cobalto cromo, você aquece. Então, brincando, você pode estar aumentando o aquecimento global quando você faz o forno. Até é isso, só brincadeira, até essa conta, mas isso pode acontecer. Mas você citou a poliamida do polipropileno. Sim. O que acontece com a poliamida? Ela, em termos de sustentabilidade, ela é pior do que o polipropileno. Certo. Por quê? Na fabricação da poliamida, ela precisa ser desidratada. Por isso que ela vem num tubo fechado a vácuo, porque ela tem que ser desidratada. Aí você injeta com a máquina pneumática, então tem o gasto energético, precisa do compressor, tudo perfeito. É a técnica. Ela precisa dessa pressão para ser injetada. Sim. E quando você termina, você precisa dar um choque térmico para que ela volte às propriedades. Então, alguns técnicos, não sabendo disso, não fazem esse... Sim. E aí ela fica friável. Já o polipropileno não precisa disso. Ele vem a granel e você injeta com a máquina pneumática. Você pode usar a pneumática, mas você também pode usar o manual. Isso. Aproveitando e já falando,
foi um dos projetos de pesquisa que a gente começou a desenvolver junto com a ONG na floresta amazônica. Então a gente queria resolver um problema dos indígenas, porque só tem tratamento de cárie e extração. Mais nada. E a gente queria levar as próteses. Então nós fomos na Amazônia com uma ONG chamada Doutores Sem Fronteira para verificar no primeiro ano. Já no segundo ano a gente levou equipamento e nós fizemos algumas próteses termoplásticas em plena Amazônia. Está sendo acompanhada essas próteses? Então, aí a gente começou a fazer para gerar a pesquisa. Entendi. Na época, a Secretaria do Índio, fizemos contato para a gente desenvolver um projeto mais amplo. Mas veio a pandemia, a gente recolheu. E agora nós estamos começando a retomar. Já estamos pensando numa apostila de prótese termoplástica. Isso é importante. Porque cada um faz de um jeito. Sim. Nos nossos grupos de WhatsApp, todo mundo pergunta se tem um grampo específico. Não tem. Nós estamos também estudando formas de desenvolver formatos de grampos a partir daquilo que a gente conhece do cobalto cromo, mas agora para o plástico em si. Porque ele trabalha diferente. Com certeza. E olha que o senhor falou de partes do material, que é uma coisa que a gente sempre ouve no mercado, não só problema de mudança de cor, e um problema que sempre citam dos materiais termoplásticos, tem muita absorção de líquidos bucais, mau cheiro na boca. Esse problema também aparece? O senhor consegue detectar isso na clínica? Então, nós fizemos, nesse projeto que acabou vindo a pandemia fazer a gente perder todos os dados, então eu não consigo publicar, porque foram 2 anos de pandemia, os pacientes sumiram. Nós estamos fazendo levantamento sobre a litose. Que você sabe que a litose só tem 3 motivos básicos. Ou é pulmonar, ou é estomacal, ou é periodontal. E aí a sensação que a gente tinha é que, como esse perder da cor e absorção de água, podia ser que ela gerasse mau hálito. Eu não posso dizer exatamente com estatística, porque a gente foi... Não, a gente acabou não conseguindo um número suficiente, mas o que a gente viu é que isso não causa mau hálito. E uma coisa que você falou que tem que ser revertida é que a absorção de líquido da termoplástica é menor do que a resina. Do que a resina acrílica? Poucos profissionais sabem disso. Isso. E aí tem um outro detalhe que a gente queria estudar. E também a gente para 2026. É a questão de, se ela tem uma porosidade menor, que micro-organismo fica lá dentro? Porque o micro-organismo já foi detectado, micro-organismo dentro da resina acrílica, e ele vai estar dentro da resina termoplástica. Por isso, dos efervescentes, são necessários o uso do efervescente para matar o micro-organismo de dentro. Não é mais a preocupação de escovação. Aproveitando o embalo, a escovação do acrílico e da termoplástico são diferentes. Bem diferentes. Bem lembrado. Aí o dentista, não sabendo disso, continua com a mesma escova de prótese e aí risca, estraga a superfície, piora, deteriora, aí ele fala, não gosto da prótese termoplástica. Isso acontece. Então a pesquisa que nós queremos fazer é exatamente porque já que tem menos absorção de água, a porosidade é menor, pode ser que então o micro-organismo, os patogênicos, não consigam colonizar a prótese. Então nós vamos, era outra linha de pesquisa para desenvolver com as termoplásticas. Que veio a pandemia e aí a gente deu uma recolhida. Agora pretendemos para final do ano, começo do ano que vem, voltar a essa pesquisa. Certo. Bom, diante daquilo que o senhor já viu até hoje, o senhor acha que ainda falta alguma evolução nesse material? Poderia ser um pouquinho melhor, vamos dizer assim, um polipropileno? Ou isso já é o aceitável? O que tem hoje é um material que dá para a gente aplicar nas próteses, colocar em boca, funciona bem, não mexeria? Em termos de funcionar bem, ela funciona. Desde que você traga, vou repetir o que eu falei no começo, traga os princípios da removível, são os princípios biomecânicos, planejamento adequado e o preparo de boca da convencional para a termoplástica. Se você não faz isso na convencional e não faz isso na termoplástica,
Não vai funcionar. Não adianta falar que é o material que é ruim. É o que está atrás do material que é ruim. Isso. Então, assim, tudo pode evoluir para melhor, né? A gente acompanhou a tentativa de deixar estético o grampo de cobalto cromo. Sim. Cerâmica, pintura. Pintura, nossa. Foi tudo. Até um plastiquinho encapava o... Isso. Tentamos de tudo. Não funciona. Quando surgiram os grampos estéticos, Dental D, tá lembrado? Isso. Esse que, também não... que a gente colocava na água morna lá e colocava... também não funcionou. O que, da minha experiência, o que melhor substituiu foi o Gran Plus. Gran Plus. Se você está lembrado. Dencril, né? Dencril. Dencril, eu lembro dele. Né? Eu tenho isso lá no laboratório. Então, eu tenho lá de reserva, porque ele é transparente. Ele é um pedaço de garrafa PET, um propileno. Então, o paciente fica feliz porque ele não vê o metal. E eu acho que a termoplástica entra no mercado exatamente para o paciente não ver o metal. Isso. Então, ele não vê o metal, ele se sente mais confortável. Mas o desgaste, a adequação dos dentes precisam ser feitas. Então, perfeito. Então, a gente sabe que o material, ele realmente ganhou já espaço, essas próteses têm futuro, elas vão continuar aí, a gente vai continuar estudando, pesquisando. Sei lá, aí tem o problema do custo, que é uma coisa que a gente poderia ver, né? Diante de uma conversa dessa que a gente está tendo, a gente tem que sentar mais vezes para conversar, inclusive com os laboratórios. Eu sei que tem, por isso que eu apontei a questão do equipamento ser mais caro com a poliamida, até pelo investimento que o laboratório faz, né? E o polipropileno não, eu vejo como uma prótese que realmente o senhor vai atender uma faixa da população que o que o senhor falava isso para mim já há algum tempo, né? A questão do custo. Essa sua preocupação eu guardei. Eu lembro quando você falava isso para mim, você falava assim, Cláudio, mas o valor não pode aumentar muito, porque senão a gente não vai conseguir resolver o problema da população. E a questão delas ter um custo mais baixo, naquela situação que você falou, 2 anos ela perdeu a função, a adaptação, precisamos fazer uma nova. Na termoplástica não dá para reembasar, mas dá para fazer uma nova, desde que seja um custo acessível. Com certeza, ele pode até trocar, mas, aliás, seria ideal, né? Quantos pacientes não chegam no consultório, né, e fala pro dentista, mas aqui tem 30 anos que eu tenho essa prótese. Aí você fala feliz, né? E você fala, então, mas não podia. Não, então fica difícil. Tem uns que chegam até a falar porque a gente quer trocar logo, usa materiais inadequados ou ruins, por isso que a gente troca tanto. E não é, né? Não é. Prótese precisa ser trocada, né? E é difícil você explicar isso, né? E tem a questão da aceitação, né? A gente fala, geralmente eu falo da aceitação do paciente, mas é o dentista que tem que ter o problema da aceitação. Porque se você não tem, também não adianta, né? Quantos profissionais não mandam trabalhos para o laboratório, e aí eu vou fazer vamos dizer assim, uma provocação daquele que quer fazer um implante, por exemplo, e quer que eu faça uma unilateral. Imagina você ouvindo isso. Você já não gosta da Removive em cobalto cromo unilateral, mas eu tenho que ouvir isso no laboratório. O dentista fala, não, faça ela unilateral porque vai ficar só um tempo, enquanto ele está fazendo o implante. Aí o técnico fica com aquela cara, né? Tipo, como que eu vou resolver isso? Aí você vai falar com o dentista e explica, olha, não posso fazer, não vou fazer e não pode fazer. Mesmo porque, do outro lado, às vezes o arco nem tem espaço mesmo para colocar nada. Por isso que ele não quer colocar bilateral. Mas ele pode colocar porque a termoplástica, ela voltou ao mercado mais forte como um mantenedor de espaço para criança. Aí, tá vendo essas informações? Então, assim, ela pode voltar. Mas o dentista vai, no caso do implante específico, ele vai ter que fazer um nicho nos dentes do lado que ele fez o implante. Para que a prótese termoplástica, que seja em cobalto cromo, que seja em termoplástica, não bata em cima de onde está o implante. Então, eu preciso do apoio para evitar que ela bata lá. E precisa ser uma coisa temporária e com retenção. Sim. Mas o paciente pode engolir? Se você não fizer tecnicamente, ele pode engolir. A vantagem é que é plástico. Do jeito que entra, sai. Boa, né? Geralmente, não sei se o senhor faz isso, mas a gente pede, né? Tá para os dentistas, fala assim, quando o senhor faz uma prótese dessa e está passando por esse processo de implante, está esperando só para poder receber o implante, então não deixar o paciente dormir com esse tipo de prótese, né? Essa coisa dele estar deitado ali, então, e às vezes o paciente quer dormir com a prótese. Tem gente que fala abertamente, eu não vou dormir sem a prótese, meu marido ali, se for uma mulher, né? Homem já é mais, né? Então, esse é um outro problema que a gente tem, né? Então, assim... outro podcast. Da outra... Trabalhar os pacientes. Então, assim, sobre as pesquisas, tem mais alguma coisa que o senhor detectou, que o senhor percebeu, que o senhor possa falar para a gente? Falar, olha, esperem que aquilo que a gente já vem estudando, nós vamos chegar nisso. A gente já tem uma ideia daquilo que a gente pode avançar.
Então, atualmente nós estamos trabalhando com conector para Perfeito. termoplástica e manchamento. Certo. Quando eu estive em Portugal desenvolvendo esse projeto Isso, da de termoplástica Portugal. lá em Portugal, que também a gente acabou perdendo porque a gente instalamos as próteses nos pacientes na Universidade do Porto. Eu vim embora para o Brasil e iria voltar em outubro do mesmo ano para ir fazer o controle. Aí veio a pandemia e aí, tanto lá quanto aqui, fechou. Quando eu voltei 2 anos depois lá e perguntei se por um acaso eles tinham contado os pacientes, ela falou, infelizmente todo o trabalho foi perdido, mas os pacientes devem estar com as próteses, é o que a gente espera. Então, atualmente nós estamos trabalhando com um conector maior para verificar essa qualidade e manchamento, que são as duas coisas que mais me incomodam hoje. E o terceiro ponto é tipo de grampo. Então, nós estamos testando alguns modelos de grampos para ver se a gente consegue alguma coisa melhor. Mas, basicamente, ele vai ser semelhante a um grampo à barra, como era antigamente, mas tem uma série de nuances técnicas, tanto para o técnico quanto para o dentista, que são importantes de serem notadas. E que, às vezes, nem o técnico nem o dentista entendem. Por isso que a gente está montando uma apostila para explicar para o técnico a técnica de montagem de enceramento para alívio desses grampos que eles não sabem direito. Na região dos grampos tem uma técnica própria de engrossamento do grampo para servir para ambas partes, tanto para o alívio quanto para a parte de retenção. E nessa área de plásticos, nós começamos a entrar no PMMA e nas impressas. Aí, bacana. Só que o PMMA entrou com um nome, tem que ser deixado bem claro, que tem o PMMA, que é a resina acrílica convencional, e a PMMA fresado. Porque o mercado está se confundindo. Você fala para o dentista, para o técnico, a PMMA é o nosso provisório. Não, é o PMMA de disco. Disco, a resina aqui. Já feito para fresado. E nós estamos comparando com as impressas. Então, a questão desses dois materiais no mercado hoje é importante ser estudado, porque eles são considerados como os provisórios de longa duração no meio científico, mas a gente sabe que no Brasil vai ser um provisório de muito longa duração. De muita. Então, a ideia é tipo de cimento, tipo de relação antes da cimentação, para depois colocar em cima dessas coroas, tanto impressa quanto em PMMA, as próteses, tanto de metal quanto a termoplástica, para saber o desgaste delas em cima desse material. Então, teoricamente, isso baixaria o custo do desfecho final para o paciente. Então, um paciente que precisa fazer 2, 3 coroas para pôr uma removível, o custo de uma metalocerâmica ou de metal frio é alto, e depois põe a removível. Então, se a gente tiver um material que aceite isso de longa duração, talvez melhore para a população como um todo. Esse momento a pesquisa é essa aí. Muito legal. Bom, o senhor sabe que teria assunto para a gente conversar aqui por um bom tempo, né? Mas a gente vai precisar voltar ainda nesse assunto. Eu quero continuar acompanhando isso, né? Eu já faço esse acompanhamento junto com o senhor há algum tempo. Pergunto sempre como que estão esses estudos, essas pesquisas, como estão os casos em boca, né? E a gente sempre conversa. E um dos motivos do senhor estar aqui é isso, que eu sei que o senhor é o cara mais entendido desse assunto hoje dentro da faculdade. Porque a gente lida com isso todos os dias, né? E eu, por ter um laboratório comercial, a gente se depara com alguns problemas, né? E as barreiras maiores são sempre essas, né? Falta de base científica, não tem livro, não tem apostila, fazem de qualquer jeito, usam qualquer tipo de material. E eu sempre falo isso, eu falo assim, olha, tudo que aquilo tem que ter, que você está falando, eu falo que todo material tem sua indicação, essa que é a verdade. Um material não serve para tudo, né? Mas cada um tem a sua indicação, você tem que estudar. E o senhor fez uma coisa no início da nossa conversa, eu fui lá estudar, ver, eu falo que eu também era bem ignorante nesse assunto, no termo de não entender mesmo de termoplásticas. Muitas vezes eu não quis fazer uma termoplástica.
termoplástica. Porque eu falava, não, isso não vai dar certo, isso não pode ser feito. Por quê? Porque eu fiz prótese na fundação, né? Eu sou sua cria, né? Então, a gente sabe que é complicado, né? Então, aí eu falava, não vai dar certo. E eu também fui muito ignorante e com o tempo eu fui entendendo, comecei a aceitar o grampinho primeiro, depois eu fui aceitando outra coisa. Quando eu vi, eu fiz o curso, estudei um pouco e venho desde lá conversando com o senhor, já são alguns anos. O senhor está há 17 anos fazendo isso, né? Eu devo ter uns 7, 8, né? Mais ou menos. Então, quer dizer, o senhor tem muito mais bagagem para falar desse assunto e quero convidar o senhor para uma outra oportunidade, voltar aqui e a gente conversar mais sobre esses assuntos, que termoplástica tem assunto demais ainda, então a gente vai avançar nisso. Então, as suas considerações finais, aquilo que o senhor pode falar sobre essas próteses, aquilo que o senhor deseja para esse mercado que a gente vê aí, que eles precisam se atentar para isso, abrir a mente, né? Abrir a caixinha, né? Entender um pouquinho mais que os materiais estão aí. O que o senhor puder falar aí para o nosso público, né? O senhor pode falar. Não, eu acho assim, primeiro, é sempre uma satisfação. A gente quer divulgar nossos trabalhos, a gente quer melhorar o atendimento dos dentistas, a gente quer melhorar a relação cirurgião-dentista técnico de prótese, porque se a gente melhora isso, melhora para o paciente. O final sempre é o paciente. Sempre quem sai ganhando com essas conversas, a odontologia é o paciente. Porque se eu mudar a cabeça de algum dentista para fazer a termoplástica, mas fazer direito, quem vai estar ganhando é o paciente dele. E ele vai estar ganhando indiretamente, porque assim ele começa a ter mais pacientes. O técnico ensinando, sem que o dentista se ache acima do técnico que era antigamente, você sabe muito bem disso. Sim. Quando a gente está trabalhando no mesmo nível, então é bom para você, é bom para mim, vai ser excelente para o paciente. Então o paciente gosta, passa adiante, o dentista começa a fazer mais, ele passa a ter um agregado financeiro, você produz mais e a gente na academia é desafiado a desenvolver mais pesquisas para sustentar isso. Então, participação excelente, gostei muito, primeiro de ser convidado, segundo, de poder falar sobre isso. Assunto é eterno. Tem muito assunto. Não é pouco tempo. E a questão toda eu não sei, eu sempre falo isso para o meu aluno, eu não sei mais que ninguém. Eu só vi mais que muita gente em relação à prótese termoplástica. Então, hoje eu posso dizer que eu entendo um pouquinho, mas ainda tem muita dúvida para esclarecer. E nesse ponto, aí eu tenho que dar o voto ao Carlos. Sim. Porque o Carlos Boccato, ele é químico. E ele, quando veio me procurar, eu falei, não, se for ruim, eu vou falar que é ruim. Se for bom, eu vou falar que é bom. E o que eu não souber, você vai me ensinar. E essa parceria foi boa. Sim. Está sendo boa até hoje. Sim. Como é a nossa... Com o laboratório. Com o laboratório. Então, eu acho que isso é importante e é isso importante que as pessoas comecem a difundir isso. Porque tem muita revisão de literatura e pouco projeto de pesquisa clínico. Por isso que para o ano que vem eu estou já escrevendo um projeto que foi o mesmo antes da pandemia. Certo. Para desenvolver pesquisas só sobre termoplástica. Então, vou ter pacientes só com termoplástica e vamos acompanhar toda a evolução desses pacientes longitudinalmente, que era a proposta inicial. Mas eu posso dizer que até o momento da pandemia, todos estavam satisfeitos. Tivemos muito pouco paciente que não gostou da termoplástica. Pois é, eu também percebi. Mas a gente fazia dentro da técnica. Sim. Então, queria agradecer a Cota, queria Nós que agradecemos você pelo convite. Estou disponível a qualquer momento para conversar sobre outros assuntos que a gente gosta, porque falar de odontologia é um vício. Sim. Eu quero te agradecer mais uma vez, em nome da doutora Gláucia, né? Agradecer a presença do senhor. Vamos convidá-lo outras vezes, como a gente já falou, tem muito assunto. A gente está começando mesmo a divulgar isso aí. Você pode observar que, igual o senhor falou, antes da pandemia a gente começou a fazer alguma coisa, depois veio a pandemia, atrapalhou um pouco e a gente tem retomado há uns 2 anos esses trabalhos e falta muita coisa. Então, vou convidá-lo outras vezes, né? Tá. Quero agradecer a todos que ficaram assistindo esse episódio até aqui. Não deixem de assistir os próximos episódios do Cotalks, né? O podcast da Cota. Aqui encerramos então
então mais esse episódio. Não percam, né, o próximo episódio. Sigam as redes sociais da Cota.oficial, tanto no Instagram como no canal do YouTube, para vocês terem mais informações. Ativem as notificações e vamos conversar mais vezes sobre próteses termoplásticas.